años la tierra se concentró, volvió a concentrarse en un modelo de ampliación, de explotación del capital. En ese marco entonces la lucha requiere una mayor complejidad también. Por eso estamos aquí, para empezar a debatir cómo encarar una reforma agraria que ahora sí incorpore a outros sectores de classe. As jornadas universitárias em defesa da reforma agrária é um movimento que não é só local. Nós temos, segundo as parciais nesse momento, mais de 60 universidades pelo Brasil todo fazendo no mês de abril esse mesmo debate. E o intuito inicial e fulcral é levar para o interior das universidades o debate da reforma agrária, que muitas vezes passa ao largo, inclusive de cursos que têm como a temática a questão agrária, como agronomia e assim por diante. Nós queremos localizar no interior da universidade o debate sobre a reforma agrária. E nessas jornadas aqui de Foz do Iguaçu, nós tivemos uma organização um pouco diferente. Nós fizemos todo o processo de maneira coletiva, envolvendo as 3 instituições de ensino superior, a UNILA, a UniOeste e o IFPR. E como ícone desse momento, nós saímos para além da universidade no dia de hoje, agora há pouquinho, com uma marcha pela Avenida Brasil, e agora aqui nesse local tão simbólico, tão referente para a nossa cidade de Foz do Iguaçu, que é o Teatro Barracão. Isso foi intencional para que saíssemos durante uma semana toda de debates na universidade, para fora dela também no dia de hoje. E para que essa... E amanhã não está. Não acaba hoje, bem lembrado, Karina. E não acaba hoje porque ainda tem mais 2 ações da jornada do dia de amanhã. Você pensa que a gente folga? Não, sábado também trabalha. Nós vamos ter uma oficina de agroecologia, a pré-jornada de agroecologia, que vai ser amanhã lá no ITEPA. Nós vamos ter transporte saindo das moradias, da moradia estudantil da UNILA e passando pelo terminal. 7 horas da moradia e 7h10 no terminal? Não, 7. Terminal, 7h20 na moradia. Isso, 7h10 no terminal, 7h20 na moradia, dia de campo lá no ITEPA. E também à noite tem a exibição do Cine Latino. Oh, meu Deus! Tá bom, 16 horas. É que era para o povo chegar aí, mas não vai dar certo. Então, 16 horas, vai ter que fazer uma opção. Lá no Cine Boulevard, nem vou ousar falar a sala, que eu já estou atravessando tudo, né? Mas vai ter a exibição do filme como forma de lançamento, o Veneno Está na Mesa 2. Durante a jornada nós já fizemos o debate do Veneno Está na Mesa 1. E agora com a mediação do Carlos e da Karen. E agora eu pergunto antes. Nós vamos ter a exibição, lançamento do filme do Silvio Tendler, a continuação, o Veneno Está na Mesa 2, no Boulevard, às 16 horas. Tá bom. E, gente, como foi, está sendo e será ainda no dia de amanhã um evento bastante coletivo, bastante não institucional, embora seja das universidades. Uma característica desse nosso evento particularmente é que ele não foi amparado e acolhido por uma instituição específica, embora tenha tido a contribuição de várias instituições, além dessas citadas. Eu vou citar algumas aqui, mas pode ser que esqueça, né? Desde o CDH, o Centro de Direitos Humanos, a própria Casa do Teatro, o Nueva, os partidos políticos. É bom que cite isso, porque ao contrário das jornadas de junho, nós temos bandeira sim, né? O PCB apoiou a jornada desde o início, o PSOL apoiou as jornadas desde o início. Então, quanto partido político, os sindicatos de categoria, a PP Sindicato foi a parceira imprescindível para que essa jornada fosse feita. E assim, no sentido de representação, não no sentido de nomear uma ou outra pessoa, nós queremos fazer uma pequena e singela homenagem aqui, né, às pessoas e às instituições que fizeram acontecer essas jornadas, e no sentido de que tem todo um trabalho de bastidor, aquele trabalho que a gente chama de burocracia, que é ficar ligando, agendando e correndo atrás. A gente vai fazer um direcionamento. Eu queria que vocês conhecessem a secretária do curso de Educação do Campo da UniOeste, Juliana Aquino. Juliana, cadê você? Levanta.
Juliana, uma salva de palmas para ela pela organização. Y por la unidad, quisiéramos agradecer en particular al profesor de física, Ferenc Kiss. Él hizo posible todo este encuentro, que nosotros estemos acá, que estén los micrófonos, que esté la música, que estén las fotos. Gracias, Ferenc. Aninha, você me desculpe que eu perdi o papel, eu tenho que falar isso, né? Eu perdi as palavras, perdi o papel, mas então vou tentar seguir o roteiro, tá? Tá aqui. João Pedro, você tinha uma apresentação incrível que a Ana Fonseca fez, com muitos anos da sua vida. Então a gente não vai cumprir isso, a gente perdeu o papel. Mas é o companheiro João Pedro Stegman, faça a favor. Companheiro, nosso economista por formação e cidadão do mundo por prática, passando pela PUC, passando pela UNAM, nas suas pós-graduações do México, mas o mais interessante é o processo de ação do Stegman. Além de ser uma das expressões dos fundadores e das lideranças emblemáticas do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, ele é um dos fomentadores da questão da reforma agrária no mundo todo. Ele e o Bové colocaram na pauta assuntos importantes para a temática agrária internacionalmente. E como liderança e expert no assunto, ele vai hoje fazer a sua apresentação, sua fala, sua palestra sobre reforma agrária popular. Como acender essa luz? Tem luz. O pessoal da luz, se tiver como acender. Não, nada. Boa noite, companheiras e companheiros. Boa noite. Boa noite. Agradeço lisonjeado essa oportunidade de participar aqui com vocês dessa atividade, dessa jornada de uma semana que vocês desenvolveram aqui em Foz do Iguaçu. E como disse bem o Fernando, se incorpora no esforço da comunidade acadêmica brasileira, que mais de 60 universidades estão fazendo esse tipo de atividade. E quando o Fernando me falou dessa atividade, me convidou lá em janeiro, aceitei de bom grado, por tudo que também significou essa região para o MST. Para os que não sabem, parte das nossas raízes como movimento social nasceram com as famílias que foram despejadas pela obra de Itaipu, que lutavam pelo direito de ter terra e não apenas uma indenização simbólica, como a ditadura pretendia. E naquela época, não só a obra, se hoje vocês reclamam de passar na guarita, vocês imaginem em plena ditadura militar o que era a repressão na construção da Itaipu, controlada pelo regime militar. Então os camponeses que perderam a terra ao longo do lago, se formou, fizeram lutas heróicas para defender os seus direitos de ter terra. E essa luta, no ambiente de ainda ditadura militar, foi uma das bases que depois, alguns anos,
gerou o MST, tanto a nível do Paraná como de todo o país. E também me senti motivado a vir aqui em função do espírito que move a construção da UNILA, que todos nós sabemos é ainda uma universidade em construção, com muitas dificuldades, porém a sua intencionalidade de ser uma universidade pública e latino-americana e não apenas brasileira para a América Latina, como alguns acham, acho que tem tudo a ver com a própria natureza do MST, que já nasceu latino-americano e internacionalista, e também porque tem tudo a ver com a situação atual da luta pela reforma agrária no Brasil e na América Latina. Tenho entendido que temos aqui estudantes de vários países e vou fazer uma consulta rápida. Quem é originário da Argentina, levanta a mão. Somos todos gaúchos. Do Uruguai. Ganhou da Argentina, viu? Acho que vai ganhar também na Copa do Mundo. E do Paraguai. Da Bolívia. Nossa. Evo Morales e Las Bartolinas. Não. Há de outros países mais distantes? Equador. Tem mais? Moçambique. Espero que a companheira siga as ideias do Samora Machel. E o governinho de vocês anda muito neoliberal. Quem mais? Venezuela, não acredito. Los hijos de Chávez. Algum outro país? E os brasileiros? E os gremistas? Maioria. E os corintianos? E os flamenguistas? Pronto, os 3 maiores times do mundo. Depois vem São Lourenço, Boca Juniors, Racing, Peñarol. Muito bem. Bem, brincadeiras à parte. Tenho entendido que o objetivo da nossa conversa de hoje à noite é também mantermos o espírito de reflexão que é próprio da universidade. Estava comentando com um companheiro do Uruguai que me entrevistava antes. A universidade tem que cumprir um papel primordial para o qual ela existe, de utilizar a ciência, o conhecimento científico acumulado ao longo da história da humanidade, para, através desse conhecimento, conhecer e interpretar a realidade da onde está incerta e, a partir desse conhecimento, contribuir para resolver os problemas do povo. Se não for para isso, a universidade se transforma em um conhecimento pedante, individualista, egoísta, que não serve para nada, a não ser mandar alguns professores para o inferno. Porque um professor universitário, que deveria ser o responsável, o zelador do conhecimento da humanidade,
se ele adota uma atitude individualista, pedante, exclusivista, de não usar o conhecimento a favor do povo e da maioria, ele não serve para nada do ponto de vista social. E o Francisco já me disse, em uma homenagem aos argentinos, de que há inferno também para professores universitários. Por mais que eles se achem. Bem, então, seguindo esse espírito do papel da universidade e da própria motivação da nossa jornada, eu queria então aqui compartilhar com vocês um pouco a reflexão teórica que o MST e os movimentos da Via Campesina a nível da América Latina temos feito sobre a realidade agrária e sobre as soluções para essa realidade agrária. E evidentemente que essa construção do conhecimento, a teorização que nós estamos fazendo sobre a realidade e as soluções, também temos recebido a contribuição de inúmeros intelectuais, professores, estudantes da comunidade acadêmica, se quiserem, enfim, de muitos companheiros e companheiras que têm no seu dia a dia funções pedagógicas, reflexivas. E nós procuramos incorporar essas contribuições para aí então, como o MST e como movimentos da Via Campesina, conseguirmos fazer uma síntese que nos ajude a interpretar a realidade e transformá-la. Então, vamos ao que interessa. Nós fazemos uma leitura de que nesses últimos anos nós estamos passando por transformações profundas no modo de organizar a agricultura. Se vocês quiserem, na forma como a questão agrária aparece na sociedade. E essas transformações profundas que vêm acontecendo se devem, sobretudo, porque o capitalismo, nas últimas décadas, mudou a sua forma predominante de acumulação de capital e migrou da etapa do capitalismo industrial, que predominou durante todo o século XX, para uma nova etapa que estamos vivendo hoje, em que o centro de acumulação do capital, o centro de acumulação de riqueza, os poderes hegemônicos sobre a economia mundial e latino-americana, agora são dominados pelo capital financeiro e pelas grandes empresas transnacionais. Chegando a um ponto, inclusive, que nunca antes na história da humanidade nós tínhamos vivido uma circunstância histórica em que um só modo de produção é dominante em todo o planeta Terra. Nos outros períodos históricos, os modos de produção conviviam. Não? E mesmo na etapa do capitalismo industrial, que gerou imperialismo, que gerou dominação de uma economia sobre a outra, mesmo assim havia uma contradição e um contrapeso pelas revoluções populares que aconteceram no século XX, vitoriosas, e que intentaram um movimento anticapitalista de transição para o socialismo. Com a derrota daqueles países na década de 90, o capitalismo, agora sob domínio financeiro e das empresas transnacionais, se transformou hegemônico em todo o planeta, inclusive na maioria daqueles países que tinham feito revoluções populares, como é o caso da Rússia e da China.
talvez ainda daquelas experiências históricas, sobreviva a resistência heróica de povos como o cubano, do Vietnã, e eu pararia por aí. Talvez Bielorrússia, os companheiros da Via Campesina dizem que há ainda um esforço de transição ao socialismo. Bem, e essas mudanças no modo de produção trouxeram mudanças significativas na agricultura, que é isso que vai acabar, no fundo, determinando como os movimentos sociais do campo, em todo o mundo, devem se comportar daqui para dentro. Então, para efeito comparativo e vocês entenderem um pouco melhor também as mudanças, quando surgiu o MST, na década de 80, predominava ainda o capitalismo industrial no Brasil e na América Latina. E os movimentos camponeses, não só o MST, que se desenvolveram enquanto movimentos de classe camponesa durante o capitalismo industrial, nós sempre fizemos uma luta que representava o direito a trabalhar na terra, cujo lema mais sintético dessa expressão foi a consigna que depois se universalizou, criada pelo Emiliano Zapata, e a experiência da Revolução Camponesa Mexicana, quando eles expressaram que a motivação da luta pela reforma agrária era terra para quem nela trabalha. Então, naquele período de todo o século XX, toda a motivação do movimento camponês era lutar pelo direito do camponês ter terra para trabalhar e assim reproduzir-se enquanto classe camponesa, enquanto trabalho familiar, enquanto unidade de produção camponesa. Bem, em alguns países essa luta camponesa se radicalizou, foi vitoriosa, em outros foi derrotada, como a própria Revolução Mexicana. Mas na maioria dos países em que a luta camponesa conseguiu se transformar numa luta pela reforma agrária e, portanto, alterar a estrutura de propriedade da terra, foi naqueles países que houve condições históricas de uma certa aliança tácita, não assinada, não precisava ser documentos ou reuniões, mas houve uma aliança de classe entre dois interesses na sociedade capitalista industrial. De um lado, os camponeses, que queriam terra para trabalhar e, portanto, queriam democratizar o acesso à terra, e de outro lado, a burguesia industrial, que estava no poder político, que controlava o Estado, percebeu que era possível uma aliança tácita com os camponeses, sem precisar combinar com eles, para que a implementação de programas de reforma agrária e de distribuição de terra representassem o desenvolvimento do mercado interno para a sua indústria. Então, com a base dessa aliança de classes e essas duas motivações, os camponeses querendo terra para trabalhar e a burguesia industrial querendo mercado interno para os seus produtos, é que se realizou, na maioria dos países, a reforma agrária. E essa reforma agrária que se realizou em praticamente todo o hemisfério norte, que combinou essas duas classes, realmente representou um avanço
e um progresso econômico para aquelas sociedades. Porque, de um lado, democratizou o direito à terra, e, portanto, essa reforma agrária se justificava juridicamente, para quem é estudante de direito, como um direito republicano de uma sociedade democrática, baseada no princípio que veio lá desde a Revolução Francesa,